Eu vou dizer para você, do medo ao sucesso. Fala para o teu irmão. Do medo ao sucesso, fala para ele. Existem coisas que nos aperfeiçoam. Como é que nós vamos crescer se não requer algum esforço da nossa parte? Quem quer se formar numa faculdade vai lá e pega o diploma? Não. Você fica 4, 5 anos, 3 anos, conforme o tempo. Passa fome, às vezes passa sede, passa a noite sem dormir direito. Fica quebrado, cansado, estourado. E no final, teve problemas, teve adversidades, mas venceu no final, pegou a bênção. Uma criança quando nasce, coitada, passa um trabalhão. Você nunca entrou nessa dimensão aí com relação à criança? A criança nasce, primeiro, ela faz uma força para mamar, que é uma coisa de doido. No entanto que um adulto acha que não consegue mamar, uma criança dá conta. Passa um problema grande ali. Depois de um tempo, a criança começa a comer uma comidinha mais sólida. Ela nunca tinha comido coisa sólida, passa um transtorno, tem cólica, um monte de incômodo. Depois começa a gatinhar, porque a criança pequena, ela não tem a noção da gravidade. Ela não nasce andando igual um animal. O animal nasce, já dá um segundinho e já sai andando. O ser humano não tem esse senso da gravidade. Aí fica em pé, começa a andar, dificuldade para andar. E assim vai. Depois para comer sozinho, com garfo, com faca, com colher, para ir no banheiro sozinho, para se limpar. Depois dos conhecimentos, não sabe nada da vida. Você já viu como o ser humano passa por muitos problemas? Eu e você passamos por isso para chegar até onde nós estamos. Agora chega agora um problema, diz, não quero mais isso, eu quero voltar lá no colo da minha mãe para não me incomodar com nada. Não adianta, aqui ou lá atrás vai ser pior, que tem que começar tudo de novo. Quando eu retrocedo, se eu quero mudar, se eu quero me arrepender, eu vou ter que começar o processo todo novamente. O medo nos faz viver com divisão no amor e amizade. Então, lá em Números do 5 ao 9 diz, então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra, e nola dará terra que emana leite e mel. Olha só, tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo daquela terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Eles estavam sendo rebeldes, eles se rebelaram, trouxeram o quê? Divisão entre o povo. Se no nosso meio, 1, 2, 3, 4, deixarem o medo entrar, e começarem a murmurar, e quererem retroceder, vão acabar contaminando, vão causar divisão no amor e na amizade da congregação. Quero dizer para vocês que nós temos uma promessa. Deus é fiel conosco e nós vamos até o fim. Quero dizer para você, não desista, não dê ouvido, não venda o teu ouvido para o inferno, que o teu ouvido não seja um depósito de lixo.
Não deixe o inimigo, o diabo, colocar coisas no teu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que você não vai avançar, que você não vai vencer, que a tua vida é assim mesma, que aqui é o lugar errado, que eu vou ter que sair, que as coisas não funcionam. Não dê ouvido ao espírito de medo. As consequências do medo. O medo causa divisão, gera falta de amor, ele causa divisão, causa desconfiança. Houve divisão no povo de Israel, houve desconfiança entre eles, houve uma desunião, porque o medo divide, mas o ardente amor une. O medo pode dividir, mas o amor une. O medo pode dividir, mas a presença de Deus nos une. O medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós. Números 14:3 diz assim, e porque nos traz o Senhor esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças, sejam por nós presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? O medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós. Quando eu assumo, quando eu pego esse medo e alimento ele vai me levar a esquecer o plano de Deus para a minha vida. E qual é o plano de Deus para nós aqui neste lugar? O que tanto nós oramos, buscamos em orações, em jejuns, o que tanto nós buscamos nas ministrações que o pastor Andres nos passa, de avançar, de conquistar, ampliar a nossa geografia, trazer à existência aquilo que não existe, as portas serem abertas, o inferno ser desbaratado, todo o seu exército, o inferno cair, e as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Não vamos fazer igual os espias, de chegarmos até aqui aonde nós chegamos e contemplarmos aquilo que já foi nos dito da parte de Deus para nós e nós recuarmos. Olha para o teu irmão e diz assim: pelo amor de Deus, meu irmão, não retroceda. O medo ele cega, porque o medo levou o povo do Egito a esquecer o plano de Deus, coisa terrível. O medo levou o povo do Egito a esquecer os planos de Deus. O medo pode nos levar a esquecer aquilo que Deus tem para mim e para você. Está tudo bem aí embaixo com vocês? Vocês estão assustados comigo, não? Vocês estão tão quietinhos? Eu não estou bravo com vocês, tá bom? Deus é conosco, vocês são uma igreja abençoada. É só um ensinamento para nós ficarmos alerta. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, fica esperto. Olha para ele e diz assim: abre a baga. O medo cega. Porque Deus nos trouxe até esse ponto para que nós e as nossas mulheres e os nossos filhos morrêssemos. Por que que Deus nos trouxe até aqui? Para que nós morrêssemos.
Quem sabe você já não pensou isso? Quem sabe não passou um leve pensamento? Faz assim, ó. Sai pensamento ruim. Sai pensamento de medo. Sai espírito de medo. O medo amarra. O medo é uma das ferramentas favoritas do diabo. Eu até poderia dizer que é uma das últimas estratégias do inferno para minar a pessoa, para minar um ministério, para minar uma igreja. Porque olha só quantas coisas o medo pode trazer: divisão, inimizades, contenda, murmuração, falta de visão, a cegueira propriamente dita. Agora eu tenho algo especial para você. Tenho algo legal para falar para você. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim, ó: diz-nos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Deus nos deu um espírito de poder e de autoridade. Esse espírito de medo não é da parte de Deus. O que vem da parte de Deus é poder e autoridade. Nós somos uma igreja de poder e autoridade. Medo saudável, sim. O medo normal, sim. Agora o medo doentio de Satanás, não. Deus nos deu um espírito de poder, amor e autodisciplina. Você tem que sentir isso dentro de você. Você tem que sentir esse espírito de poder, esse espírito de autoridade, esse espírito da presença da parte de Deus, que nos leva a conquistar e avançar, e nunca voltar para trás, nunca dar um passo, nunca recuar. Quando você começa a orar e determinar, e tomar posse e profetizar, você sente o poder e a autoridade da parte de Deus na tua vida. O medo nos faz olhar para trás ao invés de prosseguir. O medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. Limitadas bênçãos. Eu estou num nívelzinho aqui, eu conquistei aqui um negocinho, eu comprei um carrinho. O cristão, a maioria deles é tudo no diminutivo, né? Aí se eu tiver uma casinha, aí se eu tiver um carrinho, aí o meu filhinho, o cristão é tudo no diminutivo, parece. Estão acostumados com o cozinho da vida. Senhor, eu quero um casarão, eu quero um carrão, eu quero aumentar a minha unção, eu quero ter um poder grandão, eu quero ter uma autoridade grande. Tem que pensar grande, porque o nosso Deus é grande. Os filhos, olha só, olha a visão dos filhos. Eles nos veem como super-heróis e como pessoas infalíveis, e como um super-herói, literalmente falando. A Melissa, quando vem para mim, ela vem como se eu fosse o dono de um banco.
Ela não vem com coisa pequena para mim. Todo filho, ele vai para o pai na expectativa e crendo que o pai dá jeito, o pai dá conta, o pai vai resolver. Cada um dentro da sua limitação, porque nós somos humanos. Mas eu estou dizendo aqui, ó, na mente do filho, todo pai pode. Agora nós que temos um pai que é Deus, o Todo-Poderoso, nós às vezes vamos a Deus, né, como coitadinho, Senhor, se desse uma bencinho aqui, uma coisinha ali, e o nosso Deus é grande, Ele dá muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Se eu penso pequeno, eu vou ganhar um pouquinho acima. Ele dá além do que eu penso. Então se eu penso pequenininho, Ele dá um pouquinho acima, além daquilo que eu pensei. Agora se eu penso grande, Ele não tem outra saída, Ele vai ter que dar uma coisa grande. O medo nos faz viver com divisão no amor e amizade. Eu já falei, só estou falando dos tópicos. E o medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós. O medo nos impede do nosso propósito. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Nós não devemos deixar que o medo esteja entre nós e os propósitos de Deus. Amém? Repita assim comigo: eu não devo deixar que o medo esteja entre mim e os propósitos de Deus. Nós devemos manter nossos olhos em Deus. Realmente, com o poder de Deus, nada devemos temer. Amém? Deus tem algo reservado para este lugar, meu amado. Há uma promessa de Deus para este lugar. Nós vamos orar e vamos determinar isso. Eu vou orar pela sua vida. Eu queria que os músicos viessem aqui em cima. Nós vamos cantar e vamos fazer uma oração para que o inferno, para que o espírito de medo que habite no nosso meio, ele caia por terra em nome de Jesus. Porque talvez não toda a igreja, mas talvez uma boa parte se deixou levar por algum momento por esse espírito de medo. E nós temos que avançar juntos. Nós temos que caminhar juntos. Nós não queremos que ninguém se perca no deserto. Você está entendendo? Nós não queremos que ninguém fique para trás. Nós não queremos que ninguém morra, que ninguém pereça pelo caminho, porque não quis ser liberto desse espírito de medo. E o nosso Deus, Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder e de força e de autoridade. Amém? Quem está comigo, diga amém. Então fique de pé, igreja, e nós vamos orar em nome de Jesus. Venha para frente e nós vamos orar. Quem quer que nós fizemos essas orações, vem para frente em nome de Jesus.